de Coríntios. O nosso tema de hoje é a ressurreição de Cristo, vírgula, a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo, vírgula, penhor ou garantia da nossa ressurreição. Esse é o nosso tema de hoje. A ressurreição de Cristo, vírgula, é o penhor ou a garantia da nossa ressurreição. Isso você vai encontrar na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 15. Eu quero dar glórias a Deus pela sua vida. Eu quero dizer a Deus que eu sou grato, muito grato a Ele, dele ter iluminado a tua mente para que você viva no repouso de Deus, descansando na palavra do Senhor. Você que cumpre os propósitos de Deus, você que cumpre os decretos de Deus, paz, saúde e prosperidade para vocês. Cumpre princípios e Deus cumprirá as promessas. Não se cumpre princípios, fica fora das promessas. É um salvo como criança sem desfrutar de herança. Está escrito, Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 4. Então vamos lá, 1 Coríntios 15, versículo vamos lá, isso. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Está perseverando ainda, irmãos? Ou já foi arrastado pelos insubordinados, pelos tagarelas? Tem alguns que foram arrastados pelos tagarelas, né? Então, vos anunciei o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, pela mensagem. Esse eu vou olhar para cá. Se retiverdes, se guardardes a palavra, tal como vô-la preguei. Por ele também sois salvos. Olha, isso é forte, irmão. Não pula sobre isso não. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Que esta palavra nos ilumine a mente, a alma, o coração. Que um fogo queime as tuas entranhas, que tu possas sentir prazer em estar, em congregar, em parar 30 minutos para ouvir os decretos, ouvir os ensinamentos, ouvir as dicas de Deus, que acrescentarão paz e prosperidade e saúde para o teu corpo. Eu oro em nome de Jesus, para que o povo do Senhor se entregue totalmente aos desígnios de Deus, para que não haja nenhum legalismo na tua mente, nenhum sintoma de escravo, mas que tu tenhas a liberdade dos filhos de Deus, com temor e tremor. Eu oro em nome de Jesus. E se você ama esse Jesus que eu prego aqui, diz amém. Dá-lhe um aplauso ao Senhor. Obrigado, meu cooperador. Obrigado a todos os cooperadores do Ministério Restituição. Você que se doa e se doa. Doa coisas e
e se doa também com a sua vida. A ressurreição de Cristo, vírgula, penhor da nossa ressurreição, a garantia da nossa ressurreição. Você sabe que hoje se comemora o domingo de Páscoa. Para a maioria dos crentes, eles não sabem nem o que é isso. O que é a Páscoa? O que era a Páscoa para os judeus, né? Era oferecido um cordeiro, ele era morto, tirava-lhe o sangue desse cordeiro, todo o sangue, e não podia ser qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro novo, macho, até 1 ano. Então esse cordeiro ele era imolado, tirava o sangue, depois fatiava ele. E essa regra de Deus foi instituída para o livramento do povo de Deus lá no Egito. Isto serviu para o povo como um sinal da proteção de Deus, do livramento de Deus, do escape do povo no tempo da sua escravidão. Isso você pode ver aqui no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, versículo 19, ele disse assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então ele era oferecido para uma proteção. Deus, o homem oferecia para Deus um cordeiro, matava, queimava. Então era tipo um pagamento, uma troca, né? Eu te dou isso e o Senhor faz isso por mim. Então essa foi a instituição que Deus instituiu o povo de Israel. Você sabe que muitos dos judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo não celebram a Páscoa, não fazem mais esses ritos está aqui no versículo 8, versículo 8: naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça, perna, frissura. Não deixarei dele até que pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, era um cinto que colocava na cintura, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa a Páscoa do Senhor. Então esta era a instituição dos judeus, por lembrança daquilo que Deus fez como proteção, livrou eles da escravidão. Mas, pastor, e para o Novo Testamento, pastor? Nós temos ainda que seguir este rito. O apóstolo Paulo, quando ele escreve... antes de você ir para Paulo, veja aqui em Números, veja aí, irmão, 9:13. Olha como era tão sério a Páscoa. Olha o que acontecia, 9:13. Números 9:13. Porém, se um homem achasse limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, se deixasse de celebrar a Páscoa, o que aconteceria? Essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta ao Senhor. Então toda pessoa que não participasse da Páscoa, o que acontecia com aquela pessoa? Ela era morta.
Então, o rito era tão sério, porque Deus exigiu dessa maneira. Então, hoje se comemora a Páscoa, né? As pessoas têm a lembrança da Páscoa associado a um coelhinho, com o vinho de Páscoa, sabe, com um bombom. Tudo bem, a gente se alegra com os que se alegram, mas a gente não está preso a isso. Nós sabemos que isto não corresponde à verdadeira Páscoa que foi instituída para os judeus, e no período da saída, e eles celebraram isto, e Deus enviou o Espírito, o anjo da morte, né, que entrou no Egito e pulou todas as casas aonde não tinha marca do sangue, ele pulou, não entrou. Aonde tinha marca, ele pulava. Aonde não tinha, ele entrava e matava os primogênitos. Então isto foi uma proteção, foi um ato de proteção. Aqui dentro dessa casa, desse lar aí, tem o povo de Deus. Se você tem o sangue de Cristo como perdoador dos teus pecados, você está livre de toda a maldição desta terra, irmão. Você está livre de toda a maldição desta terra. Então, Paulo escrevendo a 1 de Coríntios 5, versículo 7, 1 de Coríntios 5, 7, Primeira de Coríntios 5, 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, os cordeiros naquela época, eles eram imolados, ou seja, degolado, passava ali a faca, a navalha no pescoço e fazia com que o sangue fosse arrancado daquele cordeiro. E diz que Cristo, ele substituiu aqueles cordeiros do Antigo Testamento. Cristo, ele foi o substituto. Você vê, no Antigo Testamento, o homem oferecia algo para Deus. No Novo Testamento, Deus ofereceu algo para o homem. Deus entregou Jesus. Ou seja, o cordeiro de João chegou a dizer lá em João 1:29. João 1:29. Olha o que diz. João 1:29. Foi primeiro você é fogo, hein? No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o cordeiro de quem? O homem oferecia o cordeiro para Deus. No novo pacto, Deus ofereceu o cordeiro para o homem. Eis o cordeiro de Deus, que Deus enviou, que faz o quê? Que tira o pecado. Tira ou não tira, irmão? Tirou ou não tirou? O sangue derramado foi derramado? Banhou você? Tu estás debaixo desse sangue? O sangue de Cristo não é para tirar demônio. O sangue de Cristo não é para expulsar mal olhado, como um monte de crente usa o sangue de Cristo como se fosse um patuá. O sangue de Cristo foi para perdoar os nossos pecados. Então vamos agora, volte lá para 1 de Coríntios 5, 1 de Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. O que é o fermento? Você que faz bolo, você que gosta de fazer bolo, você sabe para que serve o fermento, né? Então, fermento é um tipo de mistura que se coloca nos ingredientes. E a Bíblia diz que nós não temos que ter nenhuma mistura. Cristo foi o sacrifício perfeito. Não temos que acrescentar mais nada. Cristo foi o sacrifício perfeito. Diga, perfeito.
Então ele diz, passa à frente. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal. O que era o Cordeiro Pascal? Era um cordeiro que era preparado para a festa da Páscoa. Ele era escolhido antes, separado, alimentado, criado, e chamava ele de Cordeiro Pascal. Era um cordeiro especial, que tinha que ter uma idade, que não podia ter nenhum tipo de defeitos, tinha que ser perfeito. Só podia ser um sacrifício perfeito se a oferta fosse perfeita. Por isso que a oferta no Antigo Testamento não era perfeita, porque era feita pelo sangue de animais. E a Bíblia diz que o nosso Senhor, ele se tornou o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi imolado, diga, ele foi morto. Diga, ele morreu por mim. Olha teu irmão, diga, ele morreu por você. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa. Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia, sim, com asmos da sinceridade e da verdade. Celebremos a festa, mas não da maneira que era celebrado, agora de uma outra maneira. Então a igreja cristã não tem que fazer festa, cantata, passeata, nada disso para Páscoa. Porque a nossa Páscoa é você reconhecer que o Cordeiro já foi morto e derramou o seu sangue e pagou o preço por nós. Essa é a nossa Páscoa, irmão. É o reconhecimento. Não adianta a gente celebrar, fazer recital, sabe, botar roupa e fazer aquela encenação, aquela coisa toda, e não acreditar que eu estou perdoado para sempre, e não acreditar que por um único sacrifício ele me aperfeiçoou para sempre, não acreditar que eu sou uma massa sem mistura. Diga, eu não tenho mistura. Então Moisés ofereceu o cordeiro pela libertação do povo de Israel, e Cristo ofereceu, papai, ele se ofereceu. Aqui no versículo 7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, pois Cristo é o nosso cordeiro. Entendemos? Cristo é o quê? É o nosso cordeiro. Diga, ele é o nosso cordeiro. Eu não preciso fazer sacrifícios, ele já foi o sacrifício. Volte para o nosso texto, meu irmão, minha irmã. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Vamos ler. Olha lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Quem ainda está perseverando nesse evangelho, irmão? Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras. Morreu ou não morreu? Isaías profetizou. Quando Paulo fala segundo as Escrituras, Paulo está citando Isaías 53, do versículo 5 ao versículo 12. Aí ele vai dizer aqui, 4. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está citando agora Salmos 16, versículo 8, e Salmos 10, Oséias 6, 2. Salmos 16, do 8 ao 10, e está citando Oséias 6, 2, versículo 4. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram, alguns já dormem.
Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois perseguia eu a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus que comigo. 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos a Cristo, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que acontece, irmão? É vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Então Paulo reconhece aqui, reconhece o que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, fez para libertá-lo da morte. Então Paulo reconhece o que ele fez. Ele fala, olha, se Cristo não ressuscitou, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis aonde? Então, para muitos crentes, Cristo está no túmulo. Com todo respeito à Igreja Católica, mas ela não tem o Cristo vivo, ela tem o Cristo morto. Para eles o Cristo ainda está no túmulo, tanto que para eles o Cristo está no túmulo, que eles precisam de falar com Maria, com Antônio, com Pedro, com Jorge, para poder serem beneficiados, porque elas não têm coragem de falar, porque elas têm até uma procissão, não sei se você sabe o que é uma procissão, quem sabe? Que a procissão do Senhor morto, quem já viu isto? Então eles carregam uma figura que eles consideram ser Jesus, para cima e para baixo, como se estivesse carregando um Senhor morto. Então, para alguns deles, eu sei que não é todos os católicos, mas alguns deles acreditam que o Cristo ainda está no túmulo. Ou seja, ele é igual a Pedro, ele é igual a Paulo, ele é igual a Tiago, ele é igual a Jorge, ele é igual a Maria, ele é igual. Porque se ele ainda está no túmulo, Paulo falou, se Cristo, 17, se Cristo não ressuscitou, o que acontece? É vã, ou seja, nós estamos crendo no nada, nós estamos acreditando em uma mentira. Quem crê que Jesus está vivo, irmão? Operando na tua vida, vivinho dentro de você. Se você crê assim, você tem benefícios. Mas se você não crê que Ele está vivo, ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, a tua fé é vã. Vocês ainda permaneceis aonde? Aonde? Você não sabe que a maioria do povo de Deus ainda acha que permanece aonde? Porque você tira pelas orações. Meu Deus, eu sou um miserável pecador. Meu Deus, eu sou indigno. Senhor, eu sou miserável. Irmão, você fostes, mas a Bíblia diz, mas vos lavastes, vos regenerastes, tais fostes alguns de vós. Fostes. O sangue que foi derramado não foi de um cordeiro pascal comum, foi Jesus. Diga, foi Jesus. Então, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Ainda permaneceis aonde? Por isso que você vê uma igreja doente.
Você vê, a igreja só se reúne para encher os locais de gente doente. Porque enquanto a igreja estiver permanecendo no pecado, ela não consegue se ver curada pelas chagas de Cristo, perdoada e lavada no sangue. O sangue te lavou, igreja do Senhor. Creia nisto, por favor. Então, se Cristo não ressuscitou, Cristo ressuscitou, amados. Diz a história, aqui no livro de Marcos 9, veja aqui, Marcos 9, Marcos 30 e 31. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Marcos 16, 1 a 6. Marcos 16, de 1 a 6 diz assim: passando um sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra na entrada do túmulo? Olha o tamanho da incredulidade. Jesus falou, quantas vezes Jesus falou que iria ressuscitar? Elas estavam preocupadas quem iria tirar a pedra para elas limpar o corpo. Isto se chama fé inoperante. É crer descrendo. É ouvir, mas não entendendo. Você sabe que a maioria dos discípulos de Jesus não entendiam nada. Eles seguiam pela comida, eles seguiam pelos sinais, eles andavam, como muita gente hoje anda atrás de pastores, por causa de cura, por causa de milagres, que às vezes nem é Deus que está por detrás de algumas curas, de alguns milagres desses aí. Às vezes até o bicho ruim que está por detrás, as pessoas estão atrás de sinais. É assim que viviam eles. Aqui, ó. Dizia uma delas: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande a pedra, né? Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Aí, ó. Olha o atemorizado aí. E ele, porém, lhe disse, o anjo que estava lá, disse: não vos atemorizeis. A quem buscais? Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? O que aconteceu? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. O que está no 7? Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Então, ele ressuscitou e ele está indo para a Galileia, atrás dele. Então, Jesus não está no túmulo. Diga: Jesus não está no túmulo. Ele está em mim. 24 de Lucas 7. 24, versículo 7. 24, versículo 7. Lucas 24, versículo 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem
seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Eu quero pôr na tua mente que você não serve a um ídolo. Você serve a um Deus vivo, que tem todo o poder. Ele disse: a mim foi me dado todo o poder lá em cima e aqui embaixo. Não tem ninguém que tenha mais poder do que Ele, tanto de mandar no céu, como de mandar aqui nesta terra. Um decreto dele, amados. João 20, 8 a 10. João 20, 8 a 10. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Quer que ele fez? Volta lá um pouquinho, irmã. Viu e creu. Isto é incredulidade. Toda pessoa que quer ver para crer não é e não tem parte com o reino de Deus. Os da fé crê sem ver. Pastor, mas está aqui, mas eu creio que não está mais. Pastor, está fechado, mas eu creio que vai se abrir. Pastor, está difícil essa situação humanamente, mas eu creio que Deus é poderoso para remover isto. Então entrou, viu para crer. Viu e creu, né? Pois ainda também tinham compreendido, pois ainda não tinham. Eu não falei para vocês? Não tinham compreendido o quê? Talvez você esteja aqui me ouvindo, me vendo, não compreende. Mas eu tenho paciência de te ler com você, até que o Espírito de Deus te ilumine de uma tal forma que você venha compreender. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, porque a Escritura dizia que ele iria ressuscitar, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. Acabou. Então, era necessário que ele tivesse que ressuscitar. Atos 17, 3. 17, 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário. Diga, necessário. Necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Ele padeceu primeiro, para depois ressuscitar. Glórias a Deus. Agora vamos aí para Paulo. Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós nessa novidade de vida. É uma novidade que Cristo ressuscitou. Viva. Você vê que dois irmãozinhos vinham assim no caminho de Emaús, choraminguando. Oh, tadinho, ele morreu. Oh, tadinho, que será da igreja? Vamos se esconder, porque os discípulos, os apóstolos já estão escondidos lá. E vai ficar difícil para a gente. Ele não está mais, não vai fazer mais milagre, não vai multiplicar pão. Agora eu vou ter que trabalhar, hein? Ih, caramba, não vai. Ih, vou ter que pegar água no poço. Ele não vai mais sair água da pedra. Ele não vai mais vir peixe do céu. Ih, então eles estavam tudo preocupados, né? Aí de repente Jesus se apresenta no meio deles. E a Bíblia diz que eles nem reconheceram o Senhor. Então tem gente que Jesus já se manifestou a ele ou a ela, e ela não reconhece o Senhor na vida. A ti foi revelada a graça de Deus. Reconheça Ele em todos os seus caminhos.
Não te esqueça que é Ele que te faz prosperar, Ele que te faz brilhar, Ele que te protege, Ele que te guarda. Ele é o guarda de Israel. Seja conduzido por essa luz, amados. 1 Coríntios 15. Não. Romanos 4, 23 a 25. Romanos 4, 23 a 25. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, será imputado a nós que cremos naquele, cremos em quem? Naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Por que os cordeiros eram mortos? Por causa das transgressões. Por que o cordeiro pascal Jesus foi morto? Por causa das nossas transgressões. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa. Não pode orar que tu é miserável e pecador, que Ele te justificou, irmão. Você é um perdoado. Sinta-se perdoado, sinta-se purificado, sinta-se na tua alma. Se você se sentir purificado, você não vai mais errar. Você não vai mais ter prazer em mentir, em ficar contando historinha que não vai cumprir, falando palavras que não vai permanecer nas palavras. Você vai acordar, nós vamos acordar. 25, não é isso? Voltemos lá para 1 Coríntios 15 e vamos terminar. Versículo 15 ao 19. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque se temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Então Paulo pregava que foi Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele não está no túmulo, Ele apareceu para mim. Paulo falou, Ele apareceu para mim. Ele não só apareceu para Pedro, para Tiago, para 500 pessoas, Ele também apareceu para mim. Então eu sou prova viva que Ele está vivo. Então Pedro não me contou que Ele ressuscitou, Ele se apresentou a mim, Ele falou comigo, Ele está vivo. Ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, está crendo em vão. E ainda vocês estão presos nos vossos pecados. O pecado algemou vocês. A mente de vocês sempre vão estar ligada ao pecado. Quando você orar a Deus, você vai colocar o teu pecado na frente, as tuas transgressões, e você não vai nem ter coragem de se apresentar diante de Deus, como a maioria do povo faz. Eles atribuem isto ao pastor, ao bispo, ao apóstolo, ao sumo sacerdote, ao reverendo. Reverendo, ora por mim. Reverendo, olha, leva o meu nome aí. Irmão, você foi aceito por Deus. Você pode entrar, você não precisa entrar. Nós já estamos no Santo do Santo. Quando você acorda, você está no Santo do Santo. Não é quando você vem aqui não, irmão. Aqui não é nada de Santo do Santo. Só posso subir aí, pastor? O que tem aqui? Nada. É a mesma coisa que tem aí. Não, aqui tem brasa. Brasa? Estou sentindo não. Isso é tudo conversa. Para se criar um misto. O altar. Que altar? Altar, o único que é digno de ter um altar é Jesus Cristo, irmão. O único que é digno de sentar num trono é Jesus, porque Ele foi morto
por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que haja justificação de pecados. Amém, igreja? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permanecer no vosso pecado. 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa vida, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, eu já tenho uma mensagem sobre isso. 90%, 80%, 70%, 60% dos crentes só tem Cristo para esta vida. O que você veio fazer aqui, irmão? Eu vim fazer uma corrente pelo meu marido. Aí eu vim buscar pelo meu filho. Olha, eu vim buscar um emprego aqui. Olha a minha carteira. Não adianta orar a sua carteira se você não estudou, se você não se preparou, se você não, se você não investiu em você. Não adianta orar a sua carteira. Não vai vir nada para você. Sorte é preparação igual a oportunidade. Isto é sorte. Tem sorte, não tem sorte. A pessoa se prepara e a oportunidade aparece. Então, igreja não é... A nossa esperança em Cristo não se limita aqui. Ele está vivo. Ele está vivo. E com certeza, se Cristo está vivo, Ele morreu e ressuscitou, a minha esperança também, mesmo que essa minha carne desapareça com 60, com 70, com 80, ou com 90, ou com quantos anos Deus quiser me dar, eu sei que um dia Ele vai me ressuscitar, e eu estarei com Ele para sempre. Isto aqui é como disse Paulo, contando para o rei, para o comandante lá, apanhando um bocado de água assim, ó. Está vendo? Essa água é a vida de um homem que escorre entre teus dedos. Esse mar é a vida de quem tem Deus. Ela não seca, amado. Se você quiser limitar Deus somente nessa terra, tu vai ser um crente seco, um crente que todo mundo te magoa. Eu vejo aí os irmãos postando, eu estou magoado, estou desesperado, estou decepcionado. Nada me decepciona, nada me magoa. Cristo me perdoou, Cristo me amou. O que me interessa é saber que Ele me amou. O resto, amado, o resto não tem pressa. O resto não quer me dizer absolutamente nada. Eu não respiro com o teu nariz, eu não ando com a tua perna, eu não vivo com a sua cabeça. Eu vivo para Deus. Você tem que viver para Deus e agradecer a Deus, porque está nessa terra. E ter uma vida de gratidão é ter uma vida contente. Não é se expor dizendo, eu estou angustiado, estou triste, estou amargurado, estou decepcionado. Oh meu Deus, o mundo está tão difícil. Oh céu, oh azar. O meu não está, amado. O Cordeiro Pascal morreu por mim. Ele se entregou em meu lugar. Ele me dá acesso a Deus. Ele diz, pode falar com o papai. E papai está ouvindo. E a Bíblia diz, está pronto para atender. Então receba essa palavra, irmão. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E um dia você também vai ressuscitar. Quando esse corpo aí que é abatido, meu, teu, nosso, cair nesta terra, Paulo falou que dorme, né? Mas por causa da ressurreição de Cristo, é a garantia que também um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Assim seja. Assim disse o Espírito. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé.